Fala, galera! Muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu sou a professora Tabita e a gente está aqui com a nossa eletiva Sangue nos Olhos. Qual é? A eletiva Ciências da Natureza para o Enem. É isso aí, galera. E aí, na primeira aula, ou na segunda aula 2, né? Nós vimos muitas informações, revisamos alguns pontos e vimos como que eles são cobrados aí nessa avaliação que vocês estão aí naquele coraçãozinho ansiosos. Calma! Agora é a hora de manter o foco. Vocês já viram, vocês já têm o conceito, vocês agora vão só se familiarizar mais um pouco e vão revisar esses assuntos, tudo bem? E aí, então, a gente vai colocar aqui no quadro, olha lá, ecologia no Enem, porque a gente está aqui dentro desse aspecto, que a gente está dentro da biologia. Qual é o assunto que mais cai? Ecologia. Tudo bem? E aí a gente falou ali de vários componentes ali que são cobrados e como eles são cobrados, e nessa aula a gente vai falar sobre os impactos ambientais. Vocês viram nas questões anteriores, né, que nós trouxemos aqui para vocês, não dá para trabalhar muitas, né? Mas nas questões que a gente trouxe para vocês, a gente falou que as problemáticas, né? Algumas dessas problemáticas, elas podem ser trazidas pelo homem ou algumas podem ocorrer naturalmente, mas normalmente é pelo homem, né? Ações antrópicas, tá bom? Então vamos lá, gente. Aqui eu coloquei assim a Tabita aqui pequenininha, né? Muito bem, galerinha. Vamos para os assuntos que vão liderar o ranking quando a gente fala de ecologia, de impactos ambientais. Pois é. Aí a gente tem aqui um processo importantíssimo que quando você olha essa imagem, eu acredito que você já tem uma ideia. Você que é aluno antenado na biologia, não é? A gente tem o ciclo de nitrogênio? Tem, professora. Por quê? Na imagem a gente tem aqui uma cultura, certinho? E aí nessa cultura há uma necessidade, né, dessa implementação, dessa nutrição a mais, que é a fertilização. E aí a gente tem aqui o nitrogênio, fósforo e potássio, né? Quando a gente faz essa inserção desse insumo no solo, você pode ter situações como o escoamento ou a lixiviação. Ok, cadê minha canetinha? Então você pode ter aqui ou o escoamento ou a lixiviação. A lixiviação é aquela água que vai ficar infiltrada, não é isso? Vai infiltrar e pode acabar dentro dos copos d'água. O escoamento é quando você tem aquele solo que aquele excesso de água também vai ser carreado, vamos dizer assim, para dentro dos corpos hídricos. Mas essa água está na superfície, não está infiltrada como no processo de lixiviação. Mas ambos os processos podem estar conduzindo os excessos dessa aplicação desse insumo, no caso, para a utilização e benefício da produção na agricultura. E o que isso vai interferir? Por que ele é considerado impacto ambiental? Óbvio, vai acontecer um fenômeno, tá? Prejudicial para a cadeia alimentar aquática. Como, professora? O excesso de nutrientes nos corpos hídricos faz com que as algas presentes nessa camada, ou seja, o fitoplâncton, se proliferem de forma desenfreada. A gente chama disso de floração. Essa floração acentuada faz com que a emissão ou a recepção dessa energia solar, que vai ser utilizada aqui em grande quantidade no início, elas vão ficar ali bem ativas, porque tem muita matéria orgânica, elas vão fazer bastante processo fotossintético, só que como elas vão proliferar em grande quantidade, elas vão formar uma camada que vai impedir que as outras espécies que estão de plantas que também realizam o processo fotossintético consigam fazer isso. O que vai acontecer? Essas algas, né, as macroalgas, elas vão morrer, porque elas não vão conseguir receber essa energia luminosa. Tudo bem? E aí o que vai acontecer? Elas vão morrendo, aumenta o processo de decomposição, que obviamente realiza o processo de oxidação, acabando ou utilizando e consumindo grande quantidade de oxigênio. No consumo desse oxigênio, os peixinhos vão morrer, outros animais, então a cadeia alimentar toda é prejudicada. Então isso é um dano ambiental e a gente conhece isso como eutrofização. Tudo bem? Vamos aqui.
Temos um outro aspecto que a gente vai levantar nessa aula, que é a poluição atmosférica. Eita, professora, verdade. Aqui na nossa região, a gente tem aí as queimadas, né? Nós não somos grandes metrópoles, mas nas grandes metrópoles você vai ter aí a emissão, né, de gases em excesso, gases do efeito estufa, que nós já falamos também sobre isso. Mas olha só o que vai estar acontecendo aqui. Nessa atmosfera, ou seja, na camada da troposfera, nós temos nitrogênio, nós temos oxigênio. E aí, naturalmente, podem, a partir de descargas elétricas, pode haver uma reação química entre eles, formando os óxidos nitrosos, que já não é muito bom, mas vai se formar. Aí esse óxido nitroso pode se reagir novamente, tá? E pode formar o dióxido de nitrogênio, que vai acontecer, pode acontecer naturalmente aqui e também pode ser acentuado com o quê? Com o processo de combustão, né? Utilização desses combustíveis fósseis aqui, a queima desses processos. E aí você vai ter muitos gases tóxicos que, em contato com a água da chuva, podem formar os ácidos, né? Os ácidos nítricos. E isso vai fazer com que essa chuva, agora com essas partículas de ácido nítrico, se transforme em uma chuva ácida. Esse é um problema ambiental. Esse é um problema que está ali presente na camada da atmosfera e que é muito recorrente, está de alguma forma sendo cobrado aí no Enem, tá bom? O que esse ácido nítrico vai prejudicar, o que vai acontecer, né? O ácido nítrico é usado em motores de combustão internas, em fornos de estufas, então, ou seja, tem muita liberação dele, né? Incineradores, pela indústria química e pela indústria de explosivos. E essa chuva ácida, gente, o que ela vai interferir nesse ambiente? Na composição química do solo e da água. Lembra do processo de filtração? Então, isso vai matar, pode matar toda as lavouras, as florestas e prejudicar aí as nossas cadeias alimentares. A gente lembra que as cadeias alimentares são importantes para o ciclo do carbono, né? E para várias outras situações que são fundamentais para o equilíbrio na natureza entre os fatores bióticos e os abióticos, tá bom? Aí a gente também tem, na aula 2, a gente falou ali por cima e agora a gente vai acentuar aqui, ó. O efeito estufa também é um grande problema. Problema, professora, mas não é uma solução? Olha, presta atenção. Quando a gente fala de efeito estufa, é um processo natural. Por quê? Porque aqui nessa camada, onde você vai ter os gases do efeito estufa, tudo bem? Onde o CO2 é o principal. Esses gases, eles recebem, né, permitem a passagem, então, dos raios solares, que vão chegar à Terra, e parte desses raios vão ser refratados, ou seja, vão ser refletidos, vão voltar para a atmosfera, tudo bem? Só que o calor gerado, tá? O calor gerado vai ser mantido em uma parte menor, né? Pouca que vai ser refletida de volta. Mas é isso que permite, essa retenção desse calor, que vai permitir a temperatura de equilíbrio para todas as formas de vida no planeta Terra. Se não fosse isso, se não fosse os gases de efeito estufa e essa retenção de calor, nós tínhamos frios rigorosíssimos, nós não aguentaríamos, não suportaríamos, certo? E aí, o que vai prejudicar isso? Como a gente viu na aula 2, quando eu libero muito CO2 na atmosfera por vários fatores, tá? Porque naturalmente no processo de excreção a gente já libera, né? Nas fezes, na urina, dos excretas, né? Como um todo. Na respiração, né? Então, a gente já libera essa quantidade. Aí vem a agricultura, aí vem vários outros elementos, vai acentuando a queima desses combustíveis, a quantidade vai aumentando tanto que você vai ter o famoso aquecimento global, porque quando a gente fala de atmosfera, meu amor, cobre todo o globo, não é isso? Então vamos lá. As consequências da intensificação desse efeito estufa, ou seja, dessa acentuada
manutenção da temperatura ou retenção dessa temperatura na atmosfera. Derretimento de grandes massas de gelo nas regiões polares, né? Nós temos a região ali ártica e antártica, essas regiões extremas, né, do nosso globo, contém aí as formas, né, de água, né, também ali contidas na forma de gelos, né? E aí, essa temperatura muito elevada vai fazer com que eles sofram derretimento. E isso também vai aumentar o nível do mar, ocasionando aí os desastres naturais, como as inundações, que a gente tem visto com muita frequência, né? Grandes tempestades, os furacões, né? E isso toda essa questão, deixa eu vir aqui para vocês, toda essa questão da elevação da temperatura do nosso planeta, acho que vou ficar aqui, toda a elevação da temperatura, esse superaquecimento do nosso planeta, ele vai interferir em todos os ciclos, em todos os níveis tróficos dessa cadeia alimentar, em toda a dinâmica da vida e das interações entre esses elementos bióticos e abióticos dentro desses ecossistemas. E aí, as interferências são trágicas e pode levar, aí como a gente falou aí no processo de inundação, deixa eu vir para cá, acho que vai aparecer. Olha lá, extinção de espécies, galera. É muito sério, porque quando eu tenho a extinção de uma espécie, seja vegetal ou animal, essa espécie não está ali à toa, ela tem uma ação, a gente diz que elas realizam, elas têm um serviço, elas prestam um serviço sistêmico. Todos esses ecossistemas formam um organismo, tudo é vivo ali. Então, quando eu tenho essa extinção dessas espécies, eu tenho toda essa dinâmica dessa cadeia e, consequentemente, proliferação, vai ficar muitas espécies, grandes populações, que essas populações podem ser danosas, trazendo infecções, ou seja, contaminação, bactérias, protozoários, enfim. Vai causar um caos pelo desequilíbrio, tá? Outra situação é a desertificação de áreas naturais. Então, eu também posso ter essa situação. E a gente tem aqui nas nossas regiões, Nordeste, né? Você tem aí esses processos. E não só lá, mas aqui em alguns lugares a gente já vai ter essa intensificação do processo de desertificação. Esse solo não vai servir mais para nada. É um solo morto, sem nutrientes, sem cobertura vegetal, não tem como a vida ser mantida nesses ambientes, tá bom? Tudo produto ali, é o resultado desse aquecimento global. Espécies, episódios mais frequentes de secas, né? Porque vai prejudicar aí no processo de acentuar o processo acentuar inicialmente processos de evaporação, e que a gente sabe que as massas de ar são conduzidas, e aí leva essas massas de ar, a chuva vai cair em outro lugar, e aqui vai ficar sem água, sem chuva. E isso vai provocar essas secas. Períodos de seca a gente sabe que é muito prejudicial à agricultura, que é a fonte da nossa alimentação, né? Era o último? Beleza. Outro problema muito recorrente nas avaliações do Enem é a introdução de espécies exóticas. Galera, pensa num negócio tenso. E eu achei legal trazer isso aqui para vocês, não só porque eu achei legal, mas porque realmente é cobrado na avaliação do Enem, é que tem muita gente que tem esse hábito de transportar, né? Vai visitar uma determinada região e traz de lá uma semente, traz de lá alguma coisa. E às vezes você não é intencional. Por exemplo, um inseto pode vir escondidinho na sua mochila, pode vir escondidinho aí na sua mala, enfim. E você pode trazer, ou pode ser realmente intencional, como a gente vai falar aqui ao longo da aula, tá bom? Olha só. Eu acho que eu não vou conseguir ver nesse amarelo, diretor. Abre aí para mim, por favor. Obrigada. Espécies exóticas são organismos que vão se instalar em locais onde não são naturalmente encontrados. Eles não são daquela região.
eles não são daquele habitat. E é claro que eles vão, toda forma de vida, gente, vai lutar para a sua sobrevivência. Toda forma de vida vai lutar para a sua sobrevivência. E aí o que vai acontecer? Quando ele for introduzido naquele local, ele vai fazer isso, vai competir. E qual é o maior nível de competição? Por nutrientes. Ele precisa se alimentar, ele precisa se nutrir. Tá? Tem gente aí que não gosta de comer tal coisa. Tem que comer de um tudo, porque senão você vai ficar fraco, né? Olha só. As espécies exóticas, elas podem se instalar em ambientes geográficos diferentes devido a migrações, ok, isso é um processo aí natural, né? Ou induzido também pelo homem, porque quando ele desmata, as espécies tentam, são afugentadas do seu local e procuram outras regiões também para zonas antrópicas. E aí, ou por meio de seres humanos, no caso que eu falei das ações dos seres humanos, minimizando o seu, destruindo os seus hábitos, né? Quando uma espécie exótica é trazida para um determinado habitat, ela pode perturbar o equilíbrio incorporado dentro da cadeia alimentar. Muito bem, preste atenção. A cadeia, deixa eu vir para cá de novo. Na cadeia alimentar eu tenho o que, galera? Os produtores, consumidores primários, consumidores secundários, terciários, quaternários e os decompositores, não é? Então eu tenho uma disseminação, uma passagem do fluxo de energia desde a produção, pelos produtores, até chegar lá nos decompositores, que eu vou ter o retorno da matéria orgânica, porque eu não tenho retorno de energia, eu tenho um consumo dessa energia. Nós vimos isso nas aulas de biologia. Se você quiser, volta lá nas aulas de cadeias alimentares e teias alimentares, tudo bem? E aí a gente falou que eles vão diminuindo. Gente, a energia é vital, e essa energia para a manutenção das funções vitais desses organismos é fornecida através da alimentação. Como a gente viu ali sobre os processos metabólicos, fotossíntese, quimiossíntese, respiração e fermentação. São os 4 processos onde você vai ter obtenção. Os seres vivos vão obter energia. Algumas com maior quantidade de energia, outras menores. No caso, fotossíntese, entre fotossíntese e quimiossíntese, fotossíntese. Entre respiração e fermentação, respiração. Mas vamos considerar e lembrar quais são os organismos que realizam respiração e quais que são os organismos que realizam a fermentação. Se ligou? Então, pois é. Então, alguns precisam de mais, outros precisam de menos. Beleza? Então, quando a gente fala aí dessa interferência nessa cadeia alimentar, e vai causar aí, ó, a erradicação de algumas espécies nativas ou também autóctones. Presta atenção e grifa aí essa palavra aqui, ó, autóctones. Sabe por quê? Essa palavra está se referindo justamente àquelas espécies que já estavam ali naquele local, tá? São as espécies nativas, espécies autóctones. Normalmente eles gostam de colocar essa expressão aí nas avaliações autóctones. Aí você fica, que é isso? Que é isso? Pronto, buguei, não consigo mais continuar a questão. Já grifa aí, autóctones são as espécies nativas, tudo bem? Assumindo o seu lugar nos circuitos tróficos. Vai empobrecer então a biodiversidade. Ponto. Quando eu falo de introdução de espécies exóticas, o que eu vou ter de interferência maior? Perda, redução, diminuição da minha biodiversidade. E isso não é bom. Por quê? Porque essa biodiversidade está relacionada às cadeias alimentares. A cada representante dos níveis eutróficos que tem um papel dentro daquele ecossistema e que, se ele não estiver presente, obviamente vai haver um descontrole das populações. E nesse descontrole, um caos vai se instalar. Tudo bem? Então ficou ligado aí nessa questão? Então vamos lá, que eu acredito que já é Vamos ver. Opa, aqui. A introdução de espécies exóticas pode ter consequências drásticas ao meio ambiente, à economia e à saúde. Óbvio, né? Porque se eu danifico ou interfiro na cadeia alimentar, como eu falei para vocês, eu tenho ausência de predador.
E a ausência de predador faz com que as populações elas aumentem muito e essas populações elas podem ser, por exemplo, de roedores. E aí esses roedores a gente sabe que muitos deles podem transmitir doenças, né? Ou de morcegos. Eu não sei do ambiente que você está pensando, mas isso é prejudicial tanto à economia, quanto ao ambiente, quanto à saúde. Tudo bem? Aí você tem aí, ó, algumas consequências são a extinção dessas espécies nativas, a alteração desses ecossistemas, modificação da cadeia alimentar, né? E riscos à fauna e à flora desses ecossistemas onde você teve toda essa problemática. Tudo bem? E a ameaça à biodiversidade. Então, o principal é essa perda dessa biodiversidade, mas que vai interferir em todas essas categorias aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Outro problema é a questão do lixo. Gente, o lixo é o acúmulo de tudo aquilo que nós utilizamos, não é isso? Deixa eu ficar aqui. E aí, o que tem pensado nisso aqui? O consumo consciente. A gente já teve uma eletiva, acho que isso do primeiro ano, falando sobre isso, né? Eu acho que era na Sustentec a gente falou, ou foi no segundo ano, a gente falou sobre essa questão do uso consciente de tudo aquilo que você vai utilizar, porque vai ser descartado, vai virar resíduo, o lixo, tá bom? Então, o que vai prejudicar? Contaminação da água, do solo, através do chorume. O que é o chorume? Vamos lembrando. Chorume é aquele resíduo líquido que é proveniente da decomposição dessa matéria orgânica do lixo, presente no lixo. Tudo bem? O mau cheiro do lixo pela decomposição, que vai atrair alguns visitantes indesejáveis, né? E aí você tem, diretor, agora você... #coraçãozinho para você. Ó, aumento do número de incêndios causados pelos gases gerados pelo lixo em decomposição. Então, isso é prejudicial também, porque você vai ter presença de gases tóxicos e isso é horrível para a nossa expressão, que tem problema respiratório e todo o equilíbrio atmosférico também. Deslizamento das encostas, muitos problemas, né? São problemas recorrentes, principalmente em áreas onde não tem um controle populacional, né? Assoreamento de mananciais, meu Deus, isso é muito frequente e a gente tem perdido muitos corpos hídricos aqui em todo o nosso estado de Rondônia. Isso é muito ruim, porque aqueles locais eram hábitats de espécies que não tem mais lugar para viver, né? Então já foram extintas, podemos dizer assim, algumas que a gente nem sabe quais eram, porque a gente tem todo um trabalho aí. E as enchentes, tá bom? Estragos nas paisagens. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, agora, meu amor! Como que isso é cobrado? Como é que essa parada é cobrada aí no Enem? Se liga então para nossa questão. Aí agora eu vou pedir para você abrir, diretor, por favor. Joga lá para mim, aberto. Obrigada. Olha lá, a extinção de espécies é uma ameaça real que vai afetar diversas regiões do país. A introdução de espécies exóticas pode ser considerada um fator maximizador. A introdução de espécies exóticas pode ser considerada como um fator maximizador, quase não sai, desse processo. Aí ele vem com uma pegada aqui, ó, trazendo um vegetal, uma frutífera, né? A jaqueira. Eita, professora, tem gente que conhece, tem gente que não conhece jaqueira, né? Mas aqui nosso pessoal na região norte, todo mundo conhece. Eu acredito. Tem gente lá no sul que não conhece não, mas a gente aqui conhece. Vamos lá. A jaqueira, Artocarpus heterophyllus, por exemplo, é uma árvore originária... Olha de onde ela vem, galera! Da Índia. E de regiões do Sudeste Asiático, meu irmão, veio de longe, muito longe, né? Que foi introduzida ainda na era colonial e, olha a palavra-chave aqui, vou até mudar de cor. Olha a palavra aqui, ó. Se aclimatou muito bem, praticamente, todo o território nacional. Isso é um problema. Porque se a bichinha se aclimatou e ela tá ali, ó, correndo o território todo, quer dizer que ela tá ocupando o espaço de alguém. Alguém se deu mal, tá? Casos como o dessa árvore podem provocar
casos como dessa ave, aqui a gente está utilizando a jaqueira, mas várias outras espécies que foram introduzidas, ou seja, as espécies exóticas, estão ameaçando as espécies nativas, podendo levar, ou já levando, ou já levou à extinção dessas espécies nativas. Casos como dessa árvore podem provocar a redução da biodiversidade, pois elas, alternativa A, ocupam áreas de vegetação nativa e substituem parcialmente a flora original. Professora, a minha resposta já está aqui. Porque essas espécies exóticas, que já se aclimataram muito bem, obrigado, estão ocupando de fato um local que era originado das espécies nativas. Então elas foram extintas, elas foram eliminadas ali da parada. A nossa alternativa é essa, mas vamos ver as demais? Estimulam a competição por seus frutos entre animais típicos da região e eliminam as espécies perdedoras. Preste atenção, que essa questão aqui poderia até causar uma confusãozinha, no sentido de que está estimulando ali uma competição, vai eliminar as espécies perdedoras, no caso poderia você pensar em as espécies nativas, não é? Só que a questão está muito relacionada com flora, a competição entre elas, né? E aí a gente tá falando aqui, ó, competição por frutos, por seus frutos, a fruta da jaqueira, entre os animais. Então, aí eu já descarto porque eu tô falando, eu quero uma relação entre planta, ou vegetal e vegetal, tá bom? Aí na letra C, alteram os nichos, ou seja, o modo de vida desses organismos e aumentam o número de possibilidades e relações entre os seres vivos daquele ambiente. Preste atenção, a palavra aqui que está matando é se aumentar o número de possibilidades. Se estou aumentando o número de possibilidades, eu estou dando uma chance. E essas bichinhas não estão tendo chance nenhuma, tá? Elas não vão ter, que elas vão ser eliminadas porque ela se aclimatou e já era para elas. D, estou falando das espécies nativas, né? D, apresentam alta taxa de reprodução e se mantêm com um número de indivíduos superior à capacidade de suporte do ambiente. Professor, não faço ideia o que está dentro desse item aqui. Bom, deixa eu ver se eu... Eita, Pel, tá rápido aqui. Quando a gente fala da capacidade de suporte, é uma capacidade que o ambiente tem de manter uma quantidade de indivíduos dentro daquele local. Então, normalmente, você tem uma flutuabilidade. Se está dizendo aqui que é uma quantidade superior, eu não vou ter essa posição superior, porque eu tenho o que a gente chama de fatores limitantes. Esses fatores limitantes que são impostos pelo próprio ambiente vão fazer com que ele sempre esteja aqui, ó. Ele não vai ultrapassar, não, porque ele não vai conseguir. Vai ter que ter um nível de resistência para que todas essas populações consigam estar ali naquele ambiente e o ambiente suporte todos eles, tudo bem? Diminui a relação de competição entre os polinizadores das espécies nativas. Não vai diminuir, vai aumentar. Então, a nossa alternativa é a letra A. Vamos lá. Os alunos de um curso de Ciências Biológicas, em uma aula de campo, avaliaram as características dos ecossistemas aquáticos. Dentre as anotações realizadas pelo grupo de alunos estavam as seguintes afirmações sobre um lago. Grande quantidade de peixes mortos, tadinhos, intensa decomposição da matéria orgânica, um elevado número elevado de algas impedindo a chegada da luz às camadas inferiores, esgotamento ou esgoto doméstico sendo lançado no lago, bolhas emergindo do fundo do lago, e o lago é isolado do oceano por extenso cordão arenoso. Com base nas afirmações dos alunos, conclui-se que esse lago está passando por um processo de autodepuração, potabilização, eutrofização, oxigenação ou salinização. Preste atenção que eu já matei aqui na pau. Ó, salinização não é porque eu tenho um extenso cordão que está impedindo aí esse oceano. Então, fora. Oxigenação. Se eu tenho um processo de oxigenação, eu não teria esses peixes mortos. Potabilização. Eu estou dando condições dessa água de ser utilizada pelo homem. Então, não é o processo aqui, porque se eu tenho um bicho morto nessa água, eu que não vou beber. A autodepuração é a recuperação natural. Esse ambiente aquático está sofrendo, não está se recuperando. Então, eu só posso ter a eutrofização, letra C. Tudo bem? Mais um aqui.
Uma escola iniciou o processo educativo para a implantação da coleta seletiva e destino de materiais recicláveis. Para atingir seus objetivos, a instituição planejou sensibilizar a comunidade escolar, desenvolvendo atividades em sala de extraclasse de maneira contínua, capacitar o pessoal responsável pela limpeza da escola quanto aos novos procedimentos adotados com a coleta seletiva e distribuir coletores de materiais recicláveis específicos nas salas, pátio e outros ambientes para condicionamento dos resíduos. Para completar a ação proposta no ambiente escolar, o que falta ser inserido nesse planejamento, galera? Realizar campanhas educativas de sensibilização em bairros vizinhos para fortalecer a coleta seletiva? Eles já estão fazendo isso. Firmar parcerias com a prefeitura ou cooperativas de catadores para recolhimento desses materiais recicláveis e destinação apropriada. Opa, olha a nossa alternativa aí, porque eles estão fazendo essa seleção, estão coletando, mas eles não contactaram ainda, então seria uma boa eles fazerem isso, né? Organizar visitas ao lixão ou aterro local para identificar os aspectos importantes sobre a disposição. Ele não está falando sobre a disposição de todo o lixo, todos os resíduos. Eles estão trabalhando com materiais recicláveis, tá bom? Aqui. D. Divulgar na rádio local ou jornal impresso e nas redes sociais que a escola está realizando essa coleta seletiva. Gente, quando a escola é ativa, tudo isso é divulgado já, naturalmente, né? Colocar recipientes coletores de lixo reciclável fora da escola para entrega voluntária da população. A população ela vai ter esse acesso, ela tem esse acesso fácil à comunidade escolar. Então, o ponto mais viável aqui é a letra B, tá? Galera, é isso aí. E aí, ó, nessa aula você não vai ter atividade. A gente vai ter aí a aula 4, eu já retorno com vocês. E aí a gente se encontra. Beijo grande. Tchau, tchau.